Olá você, tudo bem? Você já se perguntou se abandonarmos uma folha de papel e um livro de uma mesma altura, qual dos dois chega primeiro ao chão? Eu sou o professor Dario Souza e se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. Não deixe também de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro das nossas novidades e assim poder ajudar cada vez mais o nosso canal a crescer. Nessa nossa quinta aula, nós vamos falar sobre os movimentos verticais. Quando falamos em abandonar um corpo de uma determinada altura, a esse movimento chamamos de queda livre dos corpos. No primeiro experimento, onde nós abandonamos um livro e uma folha de papel, o livro ele atinge o solo primeiro, em virtude de ter uma massa maior, mesmo levando em consideração a resistência do ar entre ambos. No entanto, quando colocamos a folha de papel sobre o livro, ambos atingem o solo no mesmo instante. No experimento 2, a folha de papel, ao ser amassada, não altera a sua massa nem seu peso, porém, diminui o espaço de contato entre a resistência do ar e o corpo, fazendo com que ambos atinjam o solo ao mesmo instante, isso para pequenas distâncias. No entanto, para grandes altitudes, para que esses corpos atinjam o solo no mesmo instante, independente de seus pesos e massas, é necessário que eles estejam localizados no vácuo. Galileu Galilei, um físico italiano que vivia na cidade de Turim no século XVII, ao estudar esse tipo de movimento, ele utilizou um plano inclinado, esferas de vários tamanhos e massas e um relógio d'água. À medida que ele aumentava o ângulo de inclinação com o solo, no instante em que ele abandonava as esferas, isso para pequenas distâncias, levando em consideração também as massas consideradas, ele observou que, independentemente de seus pesos e massas, as esferas atingiam o solo no mesmo intervalo de tempo, e que a distância percorrida por elas era proporcional ao quadrado dos tempos, e que também elas estavam submetidas a uma mesma aceleração constante e diferente de zero. Diante de suas observações, Galileu Galilei concluiu que os movimentos verticais são movimentos retilíneos e uniformemente variados, pois possuem aceleração constante e diferente de zero, e que sua velocidade varia uniformemente, ou seja, à medida que um corpo é abandonado, a sua velocidade cresce uniformemente à medida que ele se aproxima do solo. Para a gente analisar esse tipo de movimento, vamos levar em consideração um corpo de massa M que se encontra a uma altura h do solo. Observe que a trajetória foi orientada de cima para baixo. Se ela fosse orientada de baixo para cima, os resultados seriam os mesmos, não altera em nada. Como nas observações de Galileu Galilei, ele viu que esse corpo está submetido a uma aceleração constante, então, na queda, ele tem uma aceleração a qual nós vamos chamar de g, que é a aceleração da gravidade, e que o valor desta aceleração da gravidade é de aproximadamente 9,8
metros por segundo ao quadrado. Para efeito de cálculos, nós vamos arredondar este valor para 10 metros por segundo ao quadrado. Como nós sabemos, um corpo, quando é abandonado de uma determinada altura, ele tende a cair. Isso significa que a aceleração da gravidade, por ser uma grandeza vetorial, ela possui intensidade, direção e sentido. Sua intensidade já está aqui determinada. Sua direção será sempre vertical e o sentido para baixo. De onde o corpo é abandonado, nós teremos a origem da trajetória e não podemos esquecer que na origem, a posição inicial, ela assume valor zero. Sendo a queda livre um movimento uniformemente variado, suas equações serão as mesmas que nós vimos anteriormente. Lembrando que, no momento em que o corpo é abandonado, a sua posição inicial, h0, é zero. E se ele é abandonado, então sua velocidade inicial também é igual a zero. Então teremos a equação da velocidade, v igual a v0 mais a aceleração da gravidade vezes o tempo. Como velocidade inicial é zero, então teremos v igual a gt. Para a equação horária dos espaços, nós teremos h igual a h0 mais v0t mais g sobre 2 t ao quadrado. A altura inicial é zero e velocidade inicial também é zero. Então, tirando aqui esses termos, nós teremos a altura, que vai ser o deslocamento do corpo, é igual a g sobre 2 t ao quadrado. Não podemos esquecer também, para esse tipo de movimento, a equação de Torricelli. Então, v ao quadrado é igual a v0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes deslocamento. Então, teremos v ao quadrado, velocidade inicial é zero. Então, 2 vezes g. Como aqui nós temos variação de deslocamento, ou variação da altura, lembrando que a altura inicial é igual a zero, então teremos apenas h. Então, essas são as equações do nosso movimento vertical, especificamente a queda livre dos corpos. Uma observação bastante importante e que nos ajuda a resolver questões de queda livre é o seguinte: um corpo em queda livre percorre em intervalos de tempos iguais distâncias sucessivas diretamente proporcionais aos números ímpares. Vamos verificar essa observação no gráfico da velocidade em função do tempo.
Como nós sabemos que para esse movimento a velocidade é uniformemente variável, vamos considerar aqui no nosso gráfico velocidade e tempo uma velocidade positiva. Então nós teremos para um instante 1, uma velocidade V1. Para um instante 2, uma velocidade V2. E para um instante 3, uma velocidade V3. Observem os triângulos do nosso gráfico. No primeiro instante, nós temos um deslocamento D. No segundo instante, nós temos um deslocamento 3D. No terceiro instante, nós temos um deslocamento 5D. Ou seja, lembrando que a área é numericamente igual ao deslocamento, então nós temos, no instante 1 segundo, nós temos um deslocamento. No instante t igual a 2 segundos, nós temos o deslocamento 3 vezes o anterior. No terceiro segundo, nós temos o deslocamento 5 vezes o primeiro e assim sucessivamente. Isso nos ajudará a resolver muitas questões de queda livre. Vamos fazer agora algumas aplicações. No nosso primeiro exemplo de aplicação, nós temos: abandonando um corpo do alto de uma montanha de altura h, este corpo levará 9 segundos para atingir o solo. Considerando g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, calcule a altura da montanha. É uma questão muito simples, onde nós temos aí um corpo em queda livre, de uma altura h. Estamos aí orientando na queda livre a trajetória de cima para baixo. Temos aí o nível do solo. A aceleração da gravidade positiva, no mesmo sentido. Então vamos resolver nossa questão. Nós temos tempo igual a 9 segundos, gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Vamos encontrar nossa altura h. Utilizando a equação do espaço, ou seja, h igual a g sobre 2 vezes t ao quadrado, substituindo seus valores, h é igual a gravidade, que é 10, dividido por 2, vezes 9, que é o tempo, ao quadrado. Então teremos h é igual a 10 dividido por 2 é 5, vezes 81, que é 9 ao quadrado. Então 5 vezes 81, temos que a altura da montanha é igual a 405 metros. Para o nosso segundo exemplo, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, nós temos, em um local onde o efeito do ar é desprezível, um objeto é abandonado a partir do repouso de uma altura h acima do solo. Seja h1 a distância percorrida na primeira metade do tempo de queda e h2 a distância percorrida na segunda metade do tempo de queda, calcule a razão h1 sobre h2. Bom, temos aí uma figura em que representa o corpo caindo de uma altura h em um instante zero, e ele diz que no primeiro instante o corpo percorre uma distância h1 e que no segundo instante ele percorre uma distância h2. Para resolver a questão, vamos aplicar a observação que vimos na nossa aula, onde ele diz que um corpo em queda livre percorre em intervalos de tempos iguais distâncias sucessivas diretamente proporcional aos números ímpares. Então, observe na questão que para o instante 1 ele percorre uma distância h1 e para o instante 2 ele percorre a distância 3h1. Como na questão nós observamos que 3h1 corresponde a h2, então h1 é igual a h2 sobre 3. Fazendo a nossa proporcionalidade, meio pelos extremos, h1 sobre h2 é igual a 1/3. Para o nosso exemplo 3, uma esfera de massa igual a 3 kg é solta do alto de um prédio, cuja altura é 40 metros. Calcule a velocidade dessa esfera quando ela atinge o chão, considerando a aceleração da gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado. Considerando os dados fornecidos da questão,
A massa 3 kg, a altura 40 metros e a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Lembrando que na queda livre, o corpo independe de seu peso e massa, então não vamos utilizar essa massa de 3 kg. Para essa questão, vamos resolvê-la de duas formas. Na primeira resolução, vamos utilizar a equação de Torricelli, onde v ao quadrado é igual a 2 vezes a aceleração da gravidade vezes a altura. Substituindo os valores, v ao quadrado é igual a 2 vezes 10 vezes 40, v ao quadrado igual a 800. Extraindo a raiz quadrada da velocidade, nós temos a velocidade aproximadamente 28,3 metros por segundo. Esta é também chamada de velocidade de queda do corpo. Para uma segunda resolução, nós temos a equação do espaço, onde h é igual a g sobre 2 vezes t ao quadrado. Então, nós temos t é igual a raiz quadrada de 2 vezes a altura sobre a gravidade. Substituindo os valores, t é igual a raiz quadrada de 2 vezes 40 sobre 10, que é igual a raiz quadrada de 80 sobre 10, que é igual a raiz quadrada de 8. Veja que para essa questão, nós estamos determinando primeiro o tempo de queda. Então, o tempo é aproximadamente 2,83 segundos, que é esse tempo de queda. Substituindo esse tempo de queda na equação da velocidade, velocidade é igual a gravidade vezes o tempo, que é igual a 10 vezes 2,83. Então temos que V é aproximadamente 28,3 metros por segundo. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu like. Faça seus comentários aqui embaixo. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e compartilhe com seus amigos nas redes sociais. Por hoje ficamos por aqui. Até a próxima e um grande abraço.